Fala galera, Big Joe na área. Seguinte rapaziada, nesse vídeo eu vou estar deixando um trecho da live do tio Chico, é o famoso Chico Sepúlveda. Ele falou sobre a questão da FZ25 trincar o chassi ou não. Mas antes de eu colocar o trecho, galera, já se inscreve no canal do tio Chico lá, que é Chico Sepúlveda, eu vou deixar aí na tela na edição, e comenta lá, vim pelo Big. Ele autorizou a gente a estar colocando essa resposta que ele deu. E depois que ele falar isso, eu vou falar a minha opinião também. Fechou, galera? Então fiquem com um trecho aí do Chico Sepúlveda falando sobre se a FZ25 trinca o chassi ou não, na opinião dele. O Big Joe, um beijo Big Joe, obrigado pelo apoio aí. E o Davi ele também está complementando, dizendo da elasticidade dos aros, né? A questão do impacto, você tem aí uma maior elasticidade. Valeu, Davi. Boa explicação também. Então, com o impacto que você dá no aro e os raios, eles absorvem mais o impacto, coisa que a roda de liga leve não tem essa elasticidade do material, né? Digamos assim, a maleabilidade do material da roda raiada. A roda de liga leve não tem. E o Big Joe ele mandou aqui R$25, um beijo Big Joe, aqui no Superchat. E ele diz aqui, fala tio, tive um FZ25 2020, sofri um acidente grave, entortou o chassi, vendi com mais de 127 mil quilômetros e o chassi ok. A FZ25 trinca o chassi por mau uso ou defeito de fabricação. Agora tem uma Lander 2023 e já tá com 30 mil. Não trincou o quadro, nem cubo, nem estourou o retentor de bengala. Será que sou sortudo ou existe muito cupim de ferro? Você autoriza eu colocar a sua resposta de um cara com muito conhecimento em meu canal? Abraço. Big Joe, um beijo pra você. Tá autorizado. Eu já falei que eu acho que o problema que tá ocorrendo na FZ25 é mau uso, má utilização. Por quê? Porque a FZ25 não teve uma diminuição de qualidade do quadro, senão seria... Quando o problema é uma baixa qualidade do quadro, a gente ia ver muitos quadros quebrando, mas de uma forma absurda. Chega a ficar óbvio e perigoso, e a própria marca ela ia ter que fazer algum tipo de recall, porque quando o quadro ele tem algum tipo de ponto de fragilidade, isso gera risco, e risco coloca a vida em risco, tem que ter recall. Então, por mais que vocês pensem assim, mas a empresa não tá nem aí, mas, gente, isso pode gerar processos, pode gerar muito custo, isso pode gerar muito problema quando você tem uma situação generalizada, ou seja, milhares de motos vendidas com um problema no quadro trincando. Então, por isso que eu não acredito que seja um problema crônico de fadiga do quadro por uma má construção ou materiais ruins empregados. Tem gente que acredita nisso, mas eu, sinceramente, eu estudo o mercado, e se vocês perceberem o prejuízo que uma marca pode ter com processos, com a própria mancha da imagem da empresa por alguma situação de acidente grave que isso pode gerar, a empresa ela imediatamente ela pode ser acionada até pelo Ministério Público e outras coisas piores que podem acontecer para uma empresa. Ou seja, faz a empresa perder dinheiro. Então a empresa imediatamente, ela ou por força maior ou por obrigação de alguma situação governamental ou jurídica, ela vai ter que chamar o recall, fazer um recall. E quando coloca em vida a vida em risco do condutor. Por isso que o recall para algumas coisas, por isso que algumas marcas não fazem recall, porque não coloca em risco, mas quando coloca em risco tem que fazer o recall. E aqui o nosso sistema do Detran brasileiro, você só pode transferir a moto se você fez o recall, moto ou carro. Agora tem no sistema, se há recall. Você, inclusive, na carteira digital de trânsito, você vê se o seu veículo tem algum recall. Se tiver algum recall e você não fez o recall, você não consegue transferir. Então, eu repito e falo de forma veemente, eu não acredito que seja uma baixa qualidade de material, eu não acredito que seja um erro de projeto na FZ25.
exatamente por esses motivos. A Yamaha, ela é responsável, é uma empresa responsável, ela não iria manter uma moto dessa, como algumas pessoas espalham de forma irresponsável, que o chassi trinca. Eu não vou fazer isso. Então, desde o início, quando eu vi os primeiros problemas, os primeiros relatos, eu não fui a favor. Porque a Yamaha, ela teve um problema de quadro com a Lander e a Teneré 250 lá atrás. E eles corrigiram. Tem gente que ainda continua reverberando isso, falando que, inclusive você aí falou que você não teve problema no quadro. Mas isso não existe desde 2014, 15, algo do tipo. Não existe mais. Isso existia lá atrás. Teve com Lander e Teneré, acabou. Mas as pessoas continuam instalando o reforço de quadro, continuam reverberando isso, mas já resolveu isso há muito tempo. Realmente teve, mas a Yamaha resolveu, correu e resolveu. Não sei se foi lote, não sei se foi alguma questão pontual, mas isso tem muitos anos, isso tem mais de 7 anos com certeza, que foi quando eu comecei o canal, em 2017. É antes disso. A Yamaha já tinha resolvido. Então não vou ficar reverberando uma coisa que não é verdadeira. Tá? Que o quadro trinca, que a moto... A gente faz outro tipo de crítica. Eu faço a crítica da diminuição da qualidade de alguns itens da moto que não colocam em risco a vida do condutor. Por exemplo, retentor das bengalas. Alguém vai dizer, bota... Não coloca em risco. Vai ter vazamento, mas não coloca em risco diretamente o condutor ou condutora. Então, realmente diminuiu a qualidade dos retentores. O cubo da roda traseira da Lander e da Teneré sempre deu pau, eles nunca ligaram. Sempre deu pau. E tem pessoas que não tem problema porque fazem manutenção preventiva, mas é um ponto negativo. Agora, por que quebra o quadro, o chassi? E é num ponto que todo mundo lá... É o mesmo ponto. E alguns inscritos já citaram os exemplos que viram, e eu, colhendo algumas informações, eu vou mais nessas questões do grau, a galera que faz o grau, e tem gente que já vem a mim falando assim, pô, tio Chico, eu nunca dei grau, nem sei fazer isso, e a minha trincou. E aí vem o segundo ponto, instalação de acessório de baixa qualidade. Desde 2020 para cá, houve um boom de quebra de chassi da FZ25. De 2020 para cá. Lembrando que essa moto ela teve a sua transição, né, a mudança, facelift, de 18 para 19, se não me engano. Ou foi 17 para 18, 17 para 18. Foi de 2017 para 2018 houve a mudança, né? Se eu tiver enganado com o período, foi entre 17 e 18 ou 18 e 19, que mudou para esse modelo que nós temos hoje, né? Esse facelift. E aí o que acontece? Desde 2020 para cá, eu venho percebendo muitas pessoas tendo essa queixa do ponto lá do chassi. E onde é que fica esse ponto? Geralmente é na parte da frente, onde a galera coloca o protetor de motor. Isso já aconteceu até mesmo com outras motos que a gente nem imagina que isso acontece, mas acontece com algumas CB500X. E qual é o problema? A galera bota protetor de motor, e nesses protetores de motor, depois de 2020, muitas empresas reduziram seus custos, porque ficou tudo caro. Todo o problema que vocês sabem que aconteceu em 2020 e o C19. Muitas empresas reduziram os custos. A Yamaha não fugiu à regra. A Yamaha teve muitos problemas na sua cadeia logística, muitos. A Yamaha parou em 2021, 22 e 23. Parou em 21 e 22 e em 22 ela parou 50% da sua produção. Em 21 ela parou. E em 22 ela parou 50% da sua produção até o meio do ano. Até o mês 5 ela parou, ela simplesmente reduziu em 50% a sua linha de produção dessas motos, inclusive, das principais motos. E em 2023 ela teve problema na distribuição das motos no final de 2023, no último trimestre, por causa da seca do Rio Amazonas. Então a Yamaha, ela sempre tem problemas. Sempre tem problemas. E é a segunda colocada. Vendeu, para ser mais exato,
para eu não cometer um erro, e para ser bem exato, vendeu 284.217 motos em 2023, o equivalente a 17,97%. Vou repetir, 284.217 motocicletas emplacadas, de acordo com a FenaBrave, em 2023, o equivalente a 17,97% do mercado. 17%. Sendo que a primeira colocada, Honda, com 72,47%, e a segunda colocada, que é a Shine Ray, com 1,99%, 2% do mercado. Então olha a diferença de praticamente aí 16%, praticamente, né? 16% do mercado. 15%, vamos botar 15%, desculpa, 15% do mercado. É uma diferença de 15% da terceira colocada. Então, a Yamaha é muito relevante. E o que eu percebi, e aí só voltando para a Yamaha, o que eu percebi é que muitas empresas de suporte, de protetor de motor, muitas empresas de desenvolvimento, deixa eu falar de desenvolvimento mesmo. Essas empresas que criam protetor de motor, protetor de tanque, todas elas reduziram a qualidade, assim como a Yamaha teve que reduzir a qualidade de retentor, procurou fornecedores com menor qualidade, mais barato. E não foi diferente com essas empresas que desenvolvem, criam e vendem protetores. Eles começaram a colocar uns parafusos estranhos. Esses parafusos, eles não têm a mesma qualidade de antes, porque começou a ter um quebra-quebra do parafuso que prende lá no quadro. E em algumas motocicletas, no caso a CB500X, a galera instala o protetor de motor e esse parafuso, ele não só segura o protetor de motor, como ele segura também o motor. E aí quando quebra o parafuso, pela vibração, ou se ele não está bem torqueado, né? Não está bem apertado, ou não coloca um trava-química, ele vai soltando. Chega um momento que ele vibra tanto que ele quebra. O que acontece? O motor desce. E aí trinca com a vibração, o condutor ele não vê e trinca o quadro. Pode ser que isso aconteça com a FZ25, pelo mesmo motivo. Por isso que depois que eu comecei a ver um monte de gente tendo esse problema, e todas tinham protetor de motor. Ou dava um grau, ou tinha um protetor de motor. Ou compraram moto usada de alguém que dava grau e não falou. E aí vem o ponto. Não instalem esses protetores. Tem uma FZ25, não instala. Não instala para não dar problema, porque o parafuso que vem não é um parafuso de qualidade. É isso. Então não tem nada a ver com qualidade do chassi ou do material empregado. Neste caso, seria o fim da Yamaha no Brasil, porque até uma pessoa provar isso na justiça, isso é um caos. E ninguém conseguiu até hoje provar isso. Galera, como vocês puderam ver, a opinião do tio Chico, ela é reta, ela não faz curva. Por isso que eu gosto de acompanhar o canal dele, porque ele não tá nem aí em questão de agradar inscrito, agradar montadoras, fabricantes. Ele dá a opinião dele sem dó nem piedade. E galera, eu até marquei alguns pontos aqui pra gente discutir. Primeiro, por que que a FZ25 trinca o chassi? O primeiro ponto a gente levantar aqui é o grau. Muitas pessoas usam a FZ25 para dar grau. Ah, Big Joe, mas moto foi feita para dar grau. Não foi feita para dar grau, né? Eu respeito aí quem faz isso, né? Só que em local apropriado para isso, galera. Se faz isso na rua, para mim é vagabundo e marginal. Não quero saber, é vagabundo e marginal. Porque você pode estar fazendo com que pessoas inocentes
podem estar se machucando. Imaginou o cara dar um grau, acaba, né, fazendo alguma cagada com alguma pessoa, né? E sem contar que isso, você pode até perder a sua carteira. Mas vamos lá, galera. O primeiro motivo é você ficar dando grau. Se você ficar dando grau com a moto, vai trincar o chassi. Ah, Big Joe, mas CB300 não trinca. CB300 é Honda, não é Yamaha, né? Yamaha é uma coisa, Honda é outra, fechou? O segundo ponto, galera, que eu gostaria de levantar é o protetor de carenagem, né? Ou protetor de motor, alguma coisa assim. Ele tocou num ponto muito importante, galera. Eu tive 3 protetores de carenagem na minha FZ25, que eu vendi ela com mais de 127 mil quilômetros. Um protetor de carenagem de uma marca vagabunda, que não tinha marca, era só protetor de carenagem da FZ25. E eu tive o da Scam e também da Chapan. Cara, o protetor de carenagem vagabundo, eu sofri um acidente que foi o seguinte. Teve um cara que tava saindo de ré da casa dele ali, tinha um furgão na frente e eu não consegui enxergar ele. Eu passei uns 20 por hora, ele pegou e deu ré com tudo, eu dei no meio dele. Cara, o protetor de carenagem amassou igual papel, a 20 por hora, cara. E daí eu tive que trocar o protetor de carenagem, eu coloquei um da Scam, alinhar a bengala e foi mais ou menos isso. Porém, galera, em 2021, em novembro de 2021, eu tive um acidente grave. Eu acabei sofrendo um acidente onde um cara furou uma preferencial. Eu acredito que ele devia estar mais ou menos uns 60 km por hora e eu a mais ou menos uns 40 km por hora. Eu bati na parte da frente dele, me arrebentei, fraturei essa mão aqui, né? Graças a Deus hoje tô recuperado. Não ficou 100%, né? Porque quando você fratura um osso e coloca um parafuso, não fica a mesma coisa. Mas é isso. Galera, o protetor de carenagem, ele quebrou. Mas, cara, foi um super acidente, né? Então, cara, foi muito interessante isso, porque era um protetor de carenagem de qualidade, da Scam, né? E, galera, o chassi da FZ25, ele acabou entortando, e mesmo assim não trincou. Eu rodei mais 30 mil quilômetros com ela, depois eu acabei vendendo a moto, né? Porque deu um probleminha no motor lá. Mas, cara, o chassi ficou ok, né? Outro ponto que eu gostaria de levantar com vocês, galera, é o que? Antigo dono, né? A FZ25, ela pode ter passado por vários donos. Então, se você comprou uma FZ25 de outra pessoa, não tem como você afirmar que aquela pessoa não dava grau, que aquela pessoa não usava protetor de carenagem, protetor de motor de alta qualidade. E qual que é o problema disso, galera? O tio Chico, ele pontuou muito bem no vídeo. Ele falou que esses protetores de carenagem vagabundo, sem vergonha, eles usam parafusos meia boca. E com o tempo ele vai soltando e com isso vai tendo uma trepidação no motor. E, cara, com o tempo vai dar cagada, né? Então deixa aí nos comentários se você concorda com isso. E, galera, eu não tô falando isso baseado só em mim. Eu falo baseado em vários donos da FZ25, inclusive um dos maiores influencers aqui do Brasil sobre motos, que é o tio Nando Ângelo. Um abraço aí, tio Nando, né? Eu conheço ele há bastante tempo. Cara, a FZ25 dele passou de mais de 110 mil, 115 mil quilômetros, né? Então, cara, a FZ25 dele tá bala. E a fabricação dela, acho que era 2018, modelo 2019. A minha era a fabricação 2019, modelo 2020. E tá ok, né? Então, isso daí é muito importante, galera. Então assista todo esse vídeo. Lembrando mais uma vez, obrigado, tio Chico, por liberar o conteúdo pra gente postar no nosso canal aqui. Se inscreve no canal do tio Chico. E um abraço aí, galera. Fechou? E deixa nos comentários se você já viu o relato de alguma FZ25 trincar. Tamo junto e é nóis.